Vou trazer ao seu coração esse estudo sobre os Salmos 23, vou explicar, versículo por versículo, tenha paciência, ouça até o fim, acredito que será muito útil para a sua vida. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube, toda vez que eu vou colocar um vídeo novo. De segunda a segunda, eu tenho um encontro marcado. Com você aqui, eu tenho trazido palavras de Deus, eu tenho orado pela sua vida, então venha caminhar junto comigo. O Salmos 23 é provavelmente o mais conhecido e amado da Bíblia, pelos cristãos de todo o tempo. Escrito por Davi, o Salmos 23 tem uma riqueza de ensinamentos, ao mesmo tempo que revela uma simplicidade dos fatos. É um salmos que nos identificamos muito com ele. Isso porque, nele encontramos as profundezas da relação pessoal entre o Senhor e o crente. Ele usa a metáfora do pastor para falar de Deus, como amoravelmente preocupado com suas ovelhas e a riqueza da provisão que ele faz para elas. O Senhor é meu pastor, o salmista declara que este Senhor é seu próprio pastor. Ele está adequando uma linguagem para si próprio, a qual se aplicava à nação como um todo. Assim nós, teu povo e as ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente. Salmos 79, verso 13. Porque ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Salmos 95, verso 7, somos povo seu, e ovelhas do seu pasto. Salmos 100, verso 3. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Isaías 40, verso 11. Da mesma forma, os crentes em Cristo podem falar em termos pessoais, ele me amou e se deu por mim. Característica da ovelha, quando afirmamos, o Senhor é meu pastor, devemos pensar que da mesma forma estamos dizendo, eu sou ovelha. Mas, se somos ovelhas, devemos ter as características de ovelhas. Elas conhecem seu pastor, a ovelha é um animal totalmente domesticável, tanto que ela apenas segue a seu pastor, se outro a chamar ela não atenderá. E o mais interessante, ao contrário do gado que se grita atrás dele para que ele ande, no caso da ovelha o pastor deve ir à frente, chamando-a, mostrando o caminho que deve seguir. Que também possamos reconhecer nosso pastor e seguir seu caminho. A ovelha produz lã o tempo todo, desde que nasce, ela produz lã. Quanto mais tosquiada, mais ela produz. Ela não precisa de ninguém para dizer, produzir é algo natural dela. Ela não precisa de nenhuma técnica nova, simplesmente produz, não para e não depende de nada para isso. A ovelha velha que produz lã boa, a lã produzida pelas ovelhas muda ao longo de sua vida, com o passar do tempo a lã muda de textura, cor e densidade. Isso acontece da mesma forma que os pelos e fios de cabelo do nosso corpo com o passar do tempo. Quanto mais velha, mais fofa e resistente é a lã produzida. O crente também deve ter melhores obras que vêm com a maturidade espiritual. Ou seja, nossas experiências e comunhão com Deus devem resultar no melhor crente a cada dia. Portanto, que hoje sejamos melhores do que ontem. As ovelhas não comem qualquer coisa. Uma ovelha come capim, o capim precisa estar novo, precisa estar fresquinho, precisa estar bom. Ela não come qualquer porcaria, não fica atrás de todo tipo de alimento. As ovelhas estão constantemente mastigando, como faz parte da família dos ruminantes as ovelhas, parecem estar constantemente mastigando, e estão. Podem passar até 8 horas nesse processo, o que garante o consumo de cereais muito duros e de difícil digestão para a maioria dos animais. O alimento espiritual do crente é a palavra de Deus, e assim como as ovelhas devemos estar sempre remoendo esse alimento. Nada faltará, no original, as palavras, nada faltará, não indica coisas, mas sim a própria presença do pastor. Ou seja, o salmista estava dizendo que o Senhor é meu pastor e não me faltará. Portanto, pode indicar sim provisão, mas a mensagem principal é que o Senhor não falta e sempre está presente. Ou seja, não se refere ao que ele pode dar, mas ao que ele é. Então seria, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Esse é o correto sentimento do salmista ao escrever o Salmo 23. Deitar-me faz em verdes pastos. Uma ovelha não sabe diferenciar uma relva boa e uma venenosa para comer.
Somente os olhos atentos e experientes de seu pastor poderão discernir isso e indicar a ela o que é bom para se alimentar. Ao declarar deitar-me faz em verdes pastos, o salmista estava passando a ideia de que o pastor coloca sua ovelha onde tem bom alimento. A expressão deitar-se em verdes pastos dá a ideia de descansar em Deus sobre a provisão do bom alimento. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Águas agitadas podem assustar as ovelhas, pois elas são animais medrosos. O salmista diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. O pastor guia a ovelha mansamente até as águas tranquilas. Nosso Senhor sabe nos guiar até os lugares tranquilos que refrescam nossa alma. Refrigera minha alma. Um dos significados da palavra refrigério é sensação agradável produzida pela frescura. E alguns sinônimos da palavra são conforto, alívio, bálsamo, consolação, refresco e remédio. Como consequência das águas tranquilas, vem o refrigério e o alívio. O nosso Senhor traz alívio, consolo e o bálsamo para nossa alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mais uma vez o salmista usa a palavra guia, o que deixa claro o trabalho do pastor de guiar suas ovelhas. E aqui o lugar para onde o pastor vai guiar é as veredas da justiça. Vereda é caminho, trilho, direção e rumo. Portanto, o salmista está dizendo que o pastor guia a ovelha por um caminho limpo, correto e apropriado. Por que é isso que a palavra justo vai indicar nesse contexto de caminho da ovelha? O nosso Senhor nos guia por um caminho justo, porque Ele é justo. Então, se somos seus filhos, devemos ser justos também. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. As ovelhas são ingênuas, e por isso, o pastor deve estar sempre prestando atenção a todas elas, pois é muito comum elas se perderem do grupo por uma distração qualquer. E o perigo é constante para as ovelhas. Vale é um tipo de desfiladeiro, uma passagem apertada entre montanhas, ou mesmo um tipo de ribanceira, aquele caminho que tem uma parede montanhosa de um lado e do outro um penhasco com uma queda bem grande. É certamente um caminho bem estreito, perigoso, difícil, pouco prazeroso de trilhar para a maioria das pessoas. Mas o salmista diz: não temeria mal algum. Ou seja, o pastor cuida de suas ovelhas para que elas não caiam em lugares de aperto que até causam a morte. Nosso Senhor está continuamente com os olhos sobre nós e é quem nos livra de todo o mal. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor usa duas ferramentas para disciplinar as ovelhas, o cajado e a vara. A vara é comprida e com um ponto de interrogação na ponta, e com ela o pastor livra as ovelhas de ficarem presas a arbustos ou espinheiros. O cajado serve para que a ovelha não vá onde não lhe é permitido. Em uma briga ou quando está a ponto de se desgarrar, o pastor lança o cajado sobre ela e a assusta. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A cena muda de alimento e água destinados a ovelhas, para banquete farto para humanos. Embora seja possível que o salmista esteja pensando nas refeições especiais em momento de sacrifício, contudo é mais provável que esteja pensando em outros momentos de refeição ou festas especiais. Devemos lembrar que, embora Davi esteja falando da relação da ovelha com o pastor, ele está se colocando como ovelha. E, por ser um humano, o vem em sua mente a um banquete preparado pelo seu Senhor. Mas não foge do contexto do pastor e ovelha, porque, como nos versículos anteriores, aqui a ovelha é bem cuidada e servida diante dos inimigos que não podem lhe fazer mal. Unges a minha cabeça com óleo. As ovelhas vivem infestadas de moscas que não deixam elas se alimentarem direito. Como não conseguem se livrar dos insetos, elas correm sem direção e geralmente acabam assustando outras ovelhas que as seguem, correndo o risco de saírem do aprisco e serem mortas pelos lobos. Por isso, o pastor joga óleo sobre suas cabeças para evitar esse problema. Precisamos do óleo Espírito Santo sobre nossas cabeças para que vivamos uma vida direcionada por ele. E assim, nossas cabeças pensamentos estarão protegidas de insetos demônios que tentam nos distrair do alimento espiritual Palavra de Deus. O meu cálice transborda. O cálice transbordante é símbolo de satisfação completa. O salmista vai usar aqui uma expressão transborda, que dá o sentido de mais do que cheio. O Senhor nos dá com abundância de maneira que transborda nosso cálice.
Mas, essa expressão tem um significado muito preciso em todas as culturas orientais. Na Palestina, o transbordamento do cálice significa a plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para os seres humanos. Ou seja, essa é a verdadeira prosperidade do crente. O que não se refere à quantidade, mas o suficiente para vivermos. Portanto, se somos ovelhas dependentes de nosso pastor, devemos ser gratos e valorizar o que já temos recebido. E então, nosso cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Embora o pastor guie as suas ovelhas estando à frente, muitas vezes ele caminha lado a lado, e, por vezes, segue atrás, especialmente se o rebanho é dirigido para dormir à noite. E o nosso pastor é cheio de misericórdia e bondade. E porque a ovelha obedece à voz de seu pastor, bondade e misericórdia as seguem. Em Deuteronômio 28, verso 2 diz: E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando obedecemos ao nosso Senhor, não precisamos mais ficar correndo atrás de bênçãos, mas, elas que nos seguirão. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ainda trazendo para o contexto do pastor e ovelha, depois do salmista mostrar toda a relação deles, agora ele vai falar de habitação. Após tantos benefícios que a ovelha tem com seu pastor, não poderia falar do desejo de estar sempre juntos. E, assim deve ser conosco também. O Senhor fez e continua fazendo tanto por nós que devemos querer habitar com Ele. Habitar na casa do Senhor por longos dias, ou seja, estar onde Ele estiver, juntos para sempre. Glória a Deus para todo sempre. Eu sou o evangelista Ronaldo. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, seus familiares e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe. Faça seu comentário. Fique com Deus.